Bom, pessoal, seguinte, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre circuitos, tá? Envolvendo agora o indutor, tá? São circuitos RL, que seria o nosso circuito com resistor e um indutor, tá? E aí a gente vai discutir alguns aspectos com relação ao papel do indutor nesse circuito, porque ele vai desempenhar um papel análogo ao que nós vimos para o capacitor, só que agora pensando para o campo magnético, tá? E uma coisa que é bastante interessante depois de se analisar é o que acontece quando a gente trabalha com circuitos onde eu tenho tanto o resistor, quanto o indutor, quanto o capacitor, que são circuitos de corrente alternada, tá? Não vai ser muito foco da nossa disciplina aqui, eu vou deixar esse tópico mais ao final, porque antes disso, dessa discussão que a gente fizer aqui, eu quero discutir dois aspectos importantes que são relacionados às equações de Maxwell, tá? Porque as equações de Maxwell elas traduzem tudo aquilo que a gente discutiu ao longo do curso. Então, para ter um tempo melhor para a gente vou optar por fazer uma troca aí, tá? Então, mas o que seria o nosso circuito RL? O nosso circuito RL, basicamente, ele seria isso daqui, ó. Ele seria um resistor, certo? Um resistor R, um valor qualquer. E aí você passa, em algum momento, por um indutor que é simbolizado por essa molinha aqui, né? Lembra que o nosso indutor que nós vimos pode ser aquele solenoide, que é uma mola enrolada. Pode ser uma espira, né? Um anel de fio. Pode ser um toroide, por aí vai, tá? Então, você teria aqui um circuito RL, tá? RL, e aí você tem duas opções. Ou você, se isso daqui é uma chave, vamos pensar que isso daqui é uma chave de abre e fecha, você pode curto-circuitar aqui, ó, fechar ela para cá e ficar com o circuito RL fechado. Ou você pode optar por ligar ela aqui numa bateria, né? Uma bateria externa, vamos pensar aqui numa fonte de tensão, né? Porque, veja, se eu coloco a chave para cá, o caminho que a corrente faz é esse aqui, ó, tá? Ela não pega esse fio aqui. Se eu fecho aqui, ela faz esse circuito fechado aqui, tá? Então, eu tenho duas configurações possíveis, tá? Eu vou chamar aqui de configuração A e de configuração B. Isso daqui, se você for notar, imagine que aqui tem um capacitor. Se você for notar, é como se eu tivesse em um circuito onde eu carrego o capacitor quando eu estou ligando ele nessa fonte de tensão aqui, ó, tá? E depois que eu fecho aqui é como se fosse um circuito RC onde eu estou descarregando o capacitor. Dá uma olhadinha lá na aula de capacitores se você não lembra dessa história, tá? E aí qual que é a coisa mais importante da gente lembrar? A coisa mais importante da gente lembrar é o seguinte: quando nós temos, né, vamos fazer um quadrinho aqui. Quando nós temos um indutor, né, e ele é atravessado, né, por um campo magnético, um campo magnético B, ele responde com uma corrente induzida de forma que ele tenta minimizar, né, a ação desse campo magnético. E ao mesmo tempo que ele faz isso, essa corrente induzida, ela gera nesse indutor, nesse I induzido, ela gera nesse indutor um campo magnético passante, né? Se você pega a corrente aqui, vamos pensar que essa parte aqui é a frente da espira. Você pega um B induzido, então você tem um fenômeno de autoindução aqui. A própria corrente que é gerada no indutor, ela tem uma parte de autoindução, que é um campo magnético variável que vai fazer uma outra corrente contrária surgir a essa que foi induzida na sua espira, tá? No resumo de toda a história, o que vai acontecer? Vai acontecer basicamente o seguinte, ó. Quando eu ligar essa chave na minha fonte de tensão, vai aparecer uma corrente elétrica nesse circuito, não é? Circulando nessa direção aqui, ó, tá? A direção horária. Quando ela estiver passando por esse indutor, o indutor ele vai tentar responder dessa maneira aqui, ó. Ele vai tentar resistir a essa alteração no campo magnético. Então ele vai gerar uma corrente contrária para tentar minimizar esse efeito, tá? Então vamos analisar o que vai acontecer aqui, ó, tá? Então se, né, vou colocar aqui, ó, se
eu coloco a posição A, né? Se A, né, é adotada para a chave S, ok? Se a posição A é adotada, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: aparece uma força eletromotriz, tá? Autoinduzida. Qual que é o papel dessa força eletromotriz autoinduzida? É resistir à perturbação causada nesse circuito devido ao fato de ter uma corrente passando devido a esta fonte de tensão aqui, ó. Tá? Então ela vai tentar responder a isso daí. Tá? Então, pela lei de Lenz, essa força autoinduzida que aparece, ela se opõe ao aumento da corrente, porque quando A é adotado, né, você sai de I inicial igual a zero e vai para um I final, que é um I zero, que é um determinado valor de corrente que está associado ao E sobre R. Tá? Na hora que tudo estabiliza no circuito, você vai entender isso daqui. Tá? Então, a esse aumento de corrente, o indutor responde negativamente. Ele tenta suprir, ele tenta matar com essa força eletromotriz autoinduzida. Obviamente que ela não vai conseguir, né? Ela vai aparecer apenas como uma resistência inicial a essa alteração da corrente, mas aí depois a coisa vai andar. Tá? Então, beleza. E aí, o que acontece? A corrente no resistor, ela vai responder à diferença entre as duas forças eletromotrizes, entre essa daqui que é constante e essa daqui que é variável. Tá? Então a corrente que você vai medir aqui no resistor, ela é uma ponderação entre o que está entrando e o que está sendo resistido a essa entrada. Tá? Então veja só, uma coisa que vai acontecer é que a I que está variando no tempo, lá no resistor, vou colocar aqui ó, o I de R, tá? Ela vai diminuir, né, com o tempo. Na verdade, não é que ela vai diminuir, deixa eu colocar aqui. Ó. Ela está associada a duas coisas. Ela está associada a esse E de R, certo? Menos a tensão autoinduzida. Né? Uma corrente associada a esse sujeito e uma corrente associada a esse sujeito aqui. Tá? Então você tem uma contribuição da fonte menos uma contribuição do indutor. Ok? Então o que o indutor vai fazer? Novamente, o indutor ele vai se opor a qualquer variação de corrente que atravessa por ele. Tá? Então, enquanto houver isso daqui, ó, o que é isso daqui? Isso daqui é um DI/dt. E nós já vimos que esse DI/dt ele é proporcional a essa fonte, essa força eletromotriz autoinduzida, pela lei de Faraday. Certo? Então, enquanto houver isso daqui, eu estou tendo uma resistência à corrente da fonte. Beleza? Então, vamos olhar um negócio aqui, que é o seguinte. Vamos olhar pela lei das malhas. Pela lei das malhas, ela nos diz que a somatório de todas as DDPs tem que ser igual a zero. Não é? Então, se eu olho no meu circuito, eu tenho o V do resistor, mais o V do indutor, mais o V da bateria, tá? O V da fonte, isso daqui igual a zero. O V do resistor, quando a corrente ela passa pelo resistor, ela perde tensão, ela é dissipada ali. Então, isso daqui é uma variação negativa que é dada por V igual a RI, lei de Ohm, certo? Para o indutor também. Para o indutor, ele está oferecendo resistência a um aumento da tensão, certo? A um aumento da corrente. E esse V do indutor que é a minha fonte autoinduzida, que pela lei de Lenz e lei de Faraday e Lenz, ela é menos L DI/dt. Tá? Posso escrever dessa forma. E a V da fonte é a única coisa positiva, que está realizando trabalho positivo sobre as cargas no circuito. Né? Ela entra como positiva, que as outras duas elas estão dissipando, elas estão atrapalhando, causando queda de potencial. Então tudo isso daqui é igual a zero. Ou seja, a equação que rege o comportamento do meu circuito para a corrente ela é dada por isso daqui, ó, LDI/dt
mais um RI igual à fonte. Tá? Então, essa daqui seria a equação geral para o meu circuito. Ok? E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver essa equação geral para entender como que a corrente no meu circuito varia e como que a tensão no meu circuito varia. Tá? Isso daqui é uma equação diferencial. Nós já resolvemos essa equação diferencial, muito parecida para o nosso circuito RC, nosso resistor capacitor. Tá? Então, se vocês se lembram, o que nós temos que fazer é reajeitar isso daqui de forma que eu tenho o seguinte. Ó, eu tenho um DI dt mais um R por LI igual a fonte de tensão dividido por L, dividido tudo por L. Agora, o que eu vou ajeitar? Eu vou ajeitar, deixar todo o I de um lado da equação e o dt para o outro lado da equação para poder fazer essa solução aí. Então, vamos continuar aqui. Ó. Então, eu tenho que DI dt é igual a E sobre L menos R sobre LI, não é? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dar um jeito de isolar o I sozinho, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, R sobre L em evidência, RL sobre L em evidência, então vai ficar aqui, ó, R sobre L que multiplica o E sobre L menos o I. Isso daqui ficou um termo aqui, né? Que tá com o I, que eu vou jogar lá pro lado do DI, tá? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar DI dividido por E sobre L menos I, ok? Isso daqui igual a R, L, dt, ok? RL dt, ok. Maravilha. Eu acho que eu estou perdendo um sinal, tá certo isso? Deixa eu comparar aqui, gente. Eu vim daqui, certo? Isto daqui, dt, isso daqui foi negativo, ficou aqui, papá, tá. Tá, beleza. Tudo bem. Então, aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu preciso olhar e resolver esta integral aqui para conseguir chegar na minha expressão para a corrente. Eu estou aqui só com um elemento de corrente, então eu preciso fazer esse processo de integração agora. Beleza? Então, vamos lá. Então, se eu fizer isso daqui, ó, se eu integrar deste lado, de 0 até t, significa que a minha corrente vai variar desde 0 até um I qualquer. Tá? Porque lá no meu circuito, na hora que eu fechei a chave, não tinha corrente, certo? E depois, num determinado tempo, tem uma corrente qualquer, I. Então, ok, estou com essa configuração aí. Então, se eu for olhar para essa expressão aqui, ó, eu posso fazer uma troca de variáveis simples, chamar tudo isso daqui de U, não é? Daí o meu DU, ele será, ó, vamos fazer aqui, ó. Se eu chamar de U, E sobre L menos I, o meu DU será menos o DI, ok? Então, eu vou ficar aqui, ó, com menos a integral de 0 a I de 1 sobre U, tá? De DU sobre U. Depois eu faço. O certo era fazer a troca de variável, depois eu faço. Isso daqui ficaria R por L integral em dt, de 0 até t. Ok. Então, isso daqui eu sei que dá ln, tá? ln de U. Então, vai ficar ln de... Isso daqui, na verdade, que é o U, né? E sobre L menos I, calculado de 0 até I. Esse menos eu vou passar para o lado de cá do sinal, tá? Vai ficar menos R sobre L T, tá? E aí agora, dá para ver aí, né? Agora eu vou resolver esse intervalo de integração, tá? Então, nesse intervalo de integração, eu vou ficar com ln de
E sobre L menos I, menos o Ln de quando I vale zero, de E sobre L. Isso daqui é igual a menos R sobre LT. Ok. Para o Ln aqui, ó, quando eu tenho sinal negativo, eu posso escrever ele como sendo a divisão de um sobre o outro, né? Então vai ficar Ln de E sobre L menos I dividido por E sobre L. Okay? Isso daqui menos R sobre LT. Agora, o que eu preciso fazer é evidenciar o I. Então, se eu aplicar a função exponencial dos dois lados, isso daqui vai sumir, o ln vai subir e aqui vai ficar com o exponencial, tá? Então, se eu aplicar aqui o exponencial de x, eu vou ficar com E sobre L menos I dividido por E sobre L igual ao exponencial de menos R sobre LT, tá? Isso daqui passa multiplicando lá, vai ficar E sobre L menos I igual a E sobre L exponencial de menos RLT. E aí, quando eu... Ok, então o meu I ele seria igual a E sobre L menos E sobre L exponencial de menos R sobre LT. E aí eu posso colocar isso daqui em evidência. O meu I seria E sobre L 1 menos o exponencial de menos R sobre LT. O que isso significa? Significa que quando o T ele é igual a zero, né, eu teria este valor para a corrente, tá? E aí depois, quando o T ele tende a um determinado valor, esse valor aqui vai aumentando e vai diminuindo o valor de I. Então eu teria algo assim, ó, o I em função do tempo, ele iniciaria em E sobre L e decairia exponencialmente, tá? É isso daqui que eu observaria. Isso para a chave na posição A. Se a gente inverter e colocar a chave na posição B, tá? Para a chave, né, em B. O que é a posição B? Cadê? Deixa eu só o desenho aqui. A chave em posição B seria isso aqui, ó, tá? Você tira a bateria da jogada e você fica só com o resistor e o indutor. Quando que isso daqui vai acontecer? Quando você inicialmente você já aplicou uma corrente no circuito, o indutor ele está carregado, ele está com um campo magnético aqui dentro, tá? Vou mostrar isso daqui a pouco, qual que é a energia que está associada a isso. E aí depois você fecha a chave para B. Então ele funciona como capacitor. Você ligou ele na bateria, ele acumulou energia aqui no indutor, agora você vai tirar ele da bateria e curto-circuitar isso daqui. Então a energia do indutor ela vai ser consumida no resistor. Tá? Então nós vamos ter a seguinte configuração. Tá? Vamos colocar assim, ó, colocando a chave em B, eu vou ter pela lei das malhas que o meu L, DI, DT mais o IR vai ser igual a zero. Tá? Então eu vou ter um DI dividido por I igual a um R sobre L dt. E aí eu faço a resolução disso daqui, né? Integral, né? De I0 até I, né? No tempo de 0 até T. Então eu vou ficar com Ln de I por I0 igual a menos R sobre LT. Ou seja, o meu I será I0 exponencial de menos R sobre LT. O que significa? Significa que quando t igual a zero eu estou em I0, que é a corrente máxima que eu havia atingido naquele primeiro momento. Tá? E aí depois, quando o tempo vai, isso daqui vai decaindo com o tempo. Então eu vou sair de I0 em I, né? Em função do tempo, e decair novamente em função dessa exponencial que eu tenho. Ok? Maravilha. Então essas são as duas coisas que vão acontecer nesse nosso circuito RC. Daí então, o que acontece na prática, quando a gente olha para esse circuito RC, por que ele é interessante? Ele é interessante pelo seguinte, porque o indutor ele acaba sendo um modo de você armazenar energia através do campo magnético. Energia armazenada em um campo magnético. Tá? Então, o que acontece? Acontece o seguinte.
quando você está no campo elétrico e você afasta duas partículas carregadas, a gente acaba causando um aumento na energia potencial elétrica para poder afastar essas duas partículas, né? Então, imagina, você tem duas partículas próximas, né? Uma positiva e uma negativa. Você afasta elas, você aumentou a energia potencial, na hora que você solta, isso daqui vem de novo e fica armazenada essa energia potencial nessa partícula, de modo que ela pode converter em energia de movimento depois, né? Vamos fazer um análogo de você pegar uma massinha e elevar a uma determinada altura. Depois que você solta, essa energia potencial que foi acumulada, ela pode ser utilizada de alguma forma, né? Então você pode recuperar essa energia, permitindo que essas partículas se aproximem novamente. Então, de modo análogo, no circuito RL, né, nós podemos dizer que existe uma energia que foi armazenada no campo magnético, criado pela corrente que passou por ele, né? Então veja só, se a gente pegar a nossa equação geral para o nosso circuito, nós temos isso daqui, ó, nós temos a fonte de tensão mais menos, que vai para o resistor, né, que vem para o indutor, ok? E aí você tem a seguinte configuração para a lei das malhas. Você tem que essa fonte de força eletromotriz, ela é igual ao L dI dt mais um RI, correto? Se a gente multiplicar essa expressão por I, eu vou ter uma expressão agora que vai estar relacionada à energia. Porque aqui vai aparecer R quadrado, aqui vai aparecer tensão vezes I. Para quem não lembra disso, é um modo de escrever potência, um modo de escrever potência, tá? Energia por unidade de tempo. E aqui também vai aparecer um I aqui, que vai acabar sendo associado a uma forma de energia, só que no indutor, tá? Que a gente ainda não viu. Então, se eu faço isso, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. EI, que é potência vezes I. Olha lá atrás, isso daqui é uma forma de escrever... Perdão, força eletromotriz vezes corrente, vai ser a potência, que está associado com a energia por unidade de tempo. Isso daqui vai ficar L I dI dt. E isso daqui vai ficar mais RI ao quadrado. Tá? Então eu tenho aí uma expressão para a energia do sistema. Tá? Como fica a energia. Então, o que vai acontecer agora? Vamos olhar por alguns pontos, né? A primeira coisa é o seguinte: se nós temos um pequeno elemento de carga, um dq, né, que passa pela nossa fonte de tensão em um intervalo dt, né, essa fonte aqui, ela está realizando trabalho sobre essa partícula dq, de modo que eu possa escrever o seguinte, ó, que o meu E dq por unidade de tempo, por dt, ele é igual a um EI, certo? Isso aqui é verdade, é dq dt é corrente, tá? Então, o que acontece? Desse lado aqui da equação, a gente está representando a taxa com a qual a fonte fornece energia para o resto do sistema, tá? Então, de onde sai esse EDQ aqui? Esse EDQ sai de uma expressão que a gente calcula o trabalho realizado sobre a carga, etc. e tal. Então, isso daqui, por unidade de tempo, que é potência, é o meu EI e representa isso, a energia que eu coloco no meu sistema. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó, fornece energia. Tá? Fornece energia para o circuito. Tá? Ok. Então tá, então 2. Quem que é esse R quadrado, que é o mais fácil? O R ao quadrado, né, ele é a taxa com que a energia ela é dissipada. Tá? Ele tem a ver com a energia no resistor. A gente sabe que o resistor ele serve para dissipar energia, ele vai consumir energia no sistema. Toda vez que eu passo desse ponto A para esse ponto B, a minha diferença de potencial está caindo. Eu estou perdendo energia nesse lugar aqui. Ó. Então tá, isso daqui está associado com uma energia que ela é dissipada na forma de calor, na forma de energia térmica, tá? De energia térmica. Ele é o atrito, né, do nosso, fazendo um paralelo lá com a mecânica, ele é um atrito. Então, o terceiro ponto é o seguinte: de acordo com a lei de conservação da energia, a energia que não é dissipada no resistor, ela deve ser armazenada no indutor.
não é? Porque, veja, se eu estou colocando essa energia aqui no sistema, esse cara está dissipando, para onde está indo o resto? O resto pode estar ficando aqui, ó. Está ficando armazenada no campo magnético. Tá? Então, então, vou colocar aqui, ó, o resto de energia, né? Vou colocar aqui entre aspas, o resto de energia deve ser armazenada no indutor, tá? Na forma de campo magnético. Por que na forma de campo magnético? Porque se no indutor está passando uma corrente, né? Então veja aqui, ó, nós temos um indutor e aqui está passando uma corrente I. Se está passando uma corrente I, eu devo pegar esse indutor com a minha mão direita, ó, e fazer a corrente passar por ele, e eu descubro aqui qual é o sentido do campo magnético B. Se o capacitor acumula energia na forma de campo elétrico entre as placas, o meu indutor vai acumular energia na forma de campo magnético no meio dessa minha espira, tá? Então vamos lá. Então, isso daqui significa que esse termo L, I, D, dt, ele deve representar uma taxa do tipo assim, ó, a quantidade de energia do campo magnético no tempo, tá? Que é o análogo ao que nós vimos anteriormente. Porque o que é isso daqui, ó? Isso daqui é du dt, tá? Isso daqui é du dt. Então isso daqui também deve ser um du dt, só que esse U aqui deve ser o U do campo magnético, tá? Então, a energia potencial magnética, aqui, ó, que está armazenada no campo magnético, eu posso escrever ela da seguinte forma. Eu posso escrever du de B dt igual a Li di dt. Se eu resolver isso daqui, né, eu vou ficar com um du de B igual a L di. Ou seja, o meu U de B é igual a meio, né, de Li ao quadrado. Tá? Isso daqui, se você for analisar, ele é análogo ao que nós vimos lá atrás para o capacitor. A energia do campo elétrico lá para o capacitor, ela era escrita como sendo Q ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Essa daqui tem uma expressão análoga para o campo magnético. Tá? Então, essa seria a quantidade de energia armazenada lá no nosso campo magnético. Tá? Uma outra coisa que a gente pode olhar também, se a gente pensar no indutor, né, como ele tendo aqui, ó, uma determinada área, né, como tendo um determinado comprimento L minúsculo, né, eu posso pensar na densidade de energia do campo magnético, né, U de B, como sendo o UB dividido pelo volume. Tá? Isso daqui me daria uma expressão que é um U de B igual a B quadrado dividido por 2μ0. Se eu fizer as substituições apropriadas, sabendo que no indutor, nesse cara aqui, ó, o campo magnético B ele é igual a μ0 e N. Tá? E a indutância eu conheço aqui também. A indutância aqui ela é dada por μ0, N ao quadrado, LA. Tá? Mas isso aqui é só um detalhezinho, mas o importante para a gente é isso daqui. Tá? É saber que o nosso indutor ele é capaz de armazenar energia no campo magnético. Tá? Então, beleza. Então, isso daí seria os parâmetros que a gente tem para olhar no circuito RL.